Então, pessoal, vamos continuar falando aqui na unidade 1 ainda, alguns elementos fundamentais de probabilidade que vão fazer parte de todo o curso e, na verdade, qualquer coisa que vocês estudem envolvendo probabilidade no nível de pós-graduação. Então, toda a probabilidade ela tá assentada em três elementos fundamentais. O primeiro elemento é a noção de espaço amostral. A gente discutiu um pouquinho, vai falar um pouco mais ainda ao longo das aulas. O segundo elemento é a ideia de sigma-álgebra, que a gente também discutiu com mais profundidade nos vídeos anteriores. E o terceiro elemento é o que a gente vai começar a falar nesse vídeo hoje, que é a noção de medida de probabilidade, ou simplesmente probabilidade. Então esse vai ser o principal objeto que a gente vai discutir nesse vídeo. Então a gente vai ver o que é uma medida de probabilidade, algumas propriedades básicas, propriedade importante de continuidade. Então, como sempre, exemplos e exercícios, e vocês vão buscar mais aprofundamento sobre esses assuntos nas referências, em destaque aqui para essas três, B.R. James, Alan Carr e Marcos Magalhães, né, que estão no plano de ensino da disciplina, e também essas referências estão detalhadas na descrição do vídeo. Volto a reforçar que é extremamente importante que vocês complementem o estudo do que estiver sendo feito aqui nesses vídeos e nessas notas com o conteúdo de alguma dessas referências, em especial, por exemplo, o livro do B.R. James, que eu estou tomando como livro principal. Bom, então o que é uma medida de probabilidade? Então a gente vai considerar um espaço mensurável. Então lembre-se, um espaço mensurável é um par, onde o primeiro elemento do par é um espaço amostral, que é simplesmente um conjunto qualquer, aí, não vazio. A natureza dos elementos não é relevante. Então um conjunto abstrato. E uma sigma-álgebra nesse conjunto. Então uma coleção de subconjuntos de ômega satisfazendo os axiomas que definem sigma-álgebra. Então, uma medida de probabilidade, em geral a gente omite esse termo medida de e fala só probabilidade, fica subentendido que se trata de uma medida de probabilidade. Então, uma probabilidade em F, uma probabilidade na sigma-álgebra F, é por definição uma função. Então, destaque aqui para isso, é uma função. E o domínio dessa função é a sigma-álgebra, e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, a medida de probabilidade é uma função que vai da sigma-álgebra em R, e a cada evento da sigma-álgebra associa um número real, P de A. Mas não é uma função qualquer, é uma função que satisfaz essas propriedades aqui. A primeira propriedade é qualquer evento, o valor da função é sempre maior ou igual a zero. No espaço amostral todo, o valor da função vale 1. E essa propriedade aqui, chamada propriedade sigma-aditividade, se eu tenho uma sequência de eventos em F, né, na sigma-álgebra, então uma sequência infinita aqui, né, para cada número natural, 1, 2, 3, etc., um evento. Se esses eventos são tais que a interseção de cada dois deles é o vazio, quando você pega dois eventos distintos, né, para cada n diferente de m, a interseção entre eles é o vazio. Então, se esses eventos são tais que satisfazem isso, então a gente tem essa propriedade aqui, que é a propriedade chamada sigma-aditividade. Então, P da união dos ANs é a soma, aqui é uma série, né, e aqui é uma união infinita. Então, a probabilidade dessa união infinita é a série das probabilidades de cada evento. Tá? Essa união com essa bola no meio é para indicar que eu estou tratando de eventos nesse caso aqui. Interseção 2 a 2 é o vazio. Então, quando não falar nada, é escrever essa união, esse sinal de união com essa bolinha no meio, é para indicar isso daqui, ó, que eu estou tratando de eventos que são disjuntos 2 a 2. Então, essa propriedade é a propriedade de sigma-aditividade. A probabilidade da união infinita enumerável é a série, né, das probabilidades. Então, um espaço de probabilidade é um trio, né, composto aqui por três elementos. O primeiro elemento é o espaço amostral, o segundo elemento do trio é a sigma-álgebra, e o terceiro elemento é esse que a gente acabou de definir, que é a probabilidade. Então, ômega é um espaço amostral, F é uma sigma-álgebra em ômega, e P é uma probabilidade nessa sigma-álgebra.
Só um termo aqui, dois eventos na sigma-álgebra F, eles são ditos excludentes se a interseção entre eles é o vazio. Então aqui eu poderia escrever, são eventos excludentes 2 a 2 ou eventos mutuamente excludentes. Significa que se eu pegar dois eventos distintos, a interseção entre eles é o vazio. Então eles são excludentes. Então as propriedades básicas da noção de medida de probabilidade. Então seja ômega FP um espaço de probabilidade, então vale o seguinte. A primeira propriedade básica, a probabilidade do vazio é zero. Então veja, a definição de probabilidade foi dada de uma forma abstrata, uma forma axiomática. Então primeiro vocês têm que levar em conta que é uma função que vai da sigma-álgebra em R, o domínio é a sigma-álgebra e o contradomínio em R. Então, mas que satisfaz esses três axiomas. Então, o primeiro axioma, a probabilidade é sempre maior ou igual a zero. O segundo axioma, a probabilidade do ômega é 1. E o terceiro axioma, a probabilidade, que é a propriedade de sigma aditividade. Então, em particular, essa propriedade, esse axioma aqui, já diz que, na verdade, esse domínio aqui, eu poderia substituir o R por isso daqui, só os reais não negativos, tá? Mas ficaria redundante se eu colocar isso e colocar aqui também. Então, estou repetindo o axioma. Então, eu posso dizer que é uma função que parte da sigma-álgebra e vai em R, mas que satisfaz essas propriedades. Então, daqui, desse axioma, a gente já exclui aqui, que aqui não precisa ser os reais, mas sim eu posso colocar simplesmente isso. Em particular, em nenhum lugar fala nada sobre a probabilidade do vazio. Então, a probabilidade do vazio, na primeira propriedade, a probabilidade do vazio é zero. Então, lembre-se que o vazio é um evento também, tá? Cuidado, isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês provarem, e eu já alerto aqui o cuidado que vocês não podem provar isso daqui usando coisas que não tenham sido provadas antes, tá? Então, a única coisa que vocês têm aqui é a definição. Então, função que satisfaz os três axiomas. Então, essa propriedade tem que ser, a prova dela tem que ser embasada apenas no que está aqui na definição. Você não tem nenhuma propriedade antes. E a primeira coisa a ser provada é exatamente isso. Então, depois de provado isso, vocês podem provar a propriedade P2, que diz se eu tenho uma coleção finita de eventos mutuamente excludentes, então quer dizer que a interseção entre dois quaisquer, né, distintos, é o vazio, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então essa propriedade é de aditividade finita. Então percebam a diferença entre o axioma 3 e essa propriedade P2. Então aqui no axioma eu tenho que pegar uma sequência infinita de eventos. E aí a probabilidade da união finita de juntos 2 a 2 é a série. Então aqui é uma série. Agora aqui é uma soma finita. E aqui é uma união finita, união de juntas 2 a 2. Então essa propriedade não é caso particular dessa daqui, tá? Vai ser caso particular, mas não de uma forma tão direta, tá? Então para provar isso aqui vai ser fundamental essa propriedade 1. A probabilidade do vazio é zero. Então, prova a P1, depois a P2, a P3, aí já fica mais tranquilo. Para todo evento A, a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento, tá ok? Propriedade P4, se eu tenho dois eventos, A e B, são tais que A está contido em B, então a probabilidade de A é menor que ou igual à probabilidade de B, isso aqui é chamada monotonicidade, essa propriedade aqui. Então, observe que a gente já tem isso daqui, ó, do axioma, então isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Por outro lado, isso aqui é sempre menor ou igual a 1. Por quê? Porque qualquer que seja o conjunto B, ele vai estar contido no ômega. Se ele for um evento, né? Então, posso calcular a probabilidade dele por essa propriedade P4 é menor que ou igual à probabilidade do ômega, que é 1. Então, na verdade, eu já posso dizer aqui, como eu tinha comentado, que esse axioma já me permite trocar o domínio dos reais quaisquer pelos reais não negativos, mas agora, junto com essa propriedade, com o axioma 1, com o axioma 2 e com essa propriedade de monotonicidade, eu já posso, na verdade,
restringir ainda mais. O contradomínio aqui da medida, né, da função, é só o intervalo 0,1, tá? O intervalo fechado 0,1. Então isso segue como consequência da propriedade P4, essa propriedade de monotonicidade. Então essa daqui, a probabilidade da diferença, né, A, B menos A, é probabilidade de B menos probabilidade de A, mas cuidado que aqui eu tenho que ter essa propriedade. Então não é verdade que a probabilidade de B menos A é a probabilidade de B menos a probabilidade de A sempre, não. É só quando o A estiver contido no B, tá? Então isso aqui eu também vou deixar como exercício e é simplesmente vocês escreverem como o B está contido em A. Então vamos fazer um esqueminha aqui, por exemplo, digamos que isso aqui é o B e aqui eu tenho o A. Então eu posso escrever como sendo o B como sendo A, união, com a união disjunta, com a diferença, B menos A. Então dessa relaçãozinha vai sair tanto isso quanto isso, tá? Junto com os axiomas, obviamente. E as propriedades que já foram provadas antes. Propriedade P5, se eu tenho dois eventos quaisquer, A e B, então a probabilidade da união, agora aqui não necessariamente é uma união disjunta, tá? A probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Então isso aqui é chamado de princípio de inclusão e exclusão, ok? Bom, então, como eu comentei, a prova dessas propriedades todas é uma coisa simples, então eu vou deixar como exercício para vocês treinarem esses conceitos aí. E eu deixo como exercício também vocês estenderem essa propriedade aqui no caso de 3 eventos. Então, se A, B e C são eventos, então obtenha e prove a expressão para a probabilidade da união dos 3 eventos. E aí eu recomendo também vocês olharem o exercício 13, que na verdade tá isso aqui também, e tá a generalização de tudo isso aí. Então, para a probabilidade de uma união de um número finito qualquer de eventos, não necessariamente de juntos. Então, vocês vejam o exercício 13, da página 29 do livro da referência principal, que é o livro do Barry James, que está na ementa no programa da disciplina e na descrição aí do vídeo. Só uma observação, eu já comentei isso, mas para registrar aqui, então dos axiomas e dessas propriedades anteriores, segue que uma probabilidade na sigma-álgebra F é uma função cujo domínio é a sigma-álgebra e o contradomínio é o intervalo 0,1. Ok? Aí vocês poderiam perguntar, mas por que não colocou já isso na definição? Por que eu não coloquei isso já aqui? Se colocasse não estaria errado, mas ficaria uma coisa estranha quando eu quero fazer uma teoria axiomática aqui para a probabilidade, porque eu vou estar colocando coisas que na verdade são desnecessárias. Então eu tenho que colocar o mínimo possível para ter um conjunto de axiomas e a partir deles provar as propriedades que forem necessárias. Então a primeira coisa na definição axiomática é que seja uma função domínio na sigma-álgebra contra domínios reais. E satisfazendo esses axiomas. A partir daí eu vou poder, depois de demonstradas as propriedades, excluir aqui esse contradomínio dos reais e colocar só o intervalo fechado 0,1. Bom, isso aqui é uma propriedade, mas é uma propriedade um pouco mais interessante, então merece um nome, é a propriedade de subsigma-aditividade, ou também chamada desigualdade de Boole. Então, dados nos eventos A1, A2, etc., em F, eles não necessariamente vão ser disjuntos 2 a 2, então a probabilidade da união deles é menor que ou igual à soma das probabilidades. Isso aqui é uma série, isso aqui é uma soma, pode ser infinita, isso aqui é uma série, é uma soma também infinita. Então, percebam a diferença entre isso e o axioma 3. Então, o axioma 3, eu estou trabalhando com união, mas de eventos disjuntos 2 a 2, estão mutuamente excludentes. Aqui, não necessariamente. Então, quando eu não tenho essa informação de que os eventos são mutuamente excludentes, o que eu posso afirmar é que a probabilidade da união é menor que ou igual à probabilidade da soma. Isso aqui é a chamada propriedade de sigma subaditividade. Então, a prova a gente vai provar reduzindo ao caso, né, em que a gente vai aplicar o axioma 3, né, vou ter que dar um jeito de fazer aparecer uma união disjunta e usar as propriedades que eu já conheço. Então, para isso, vamos definir o seguinte, chamar de B1 é o evento A1, B2 é a diferença A2 menos A1, B3 a diferença A3 menos a união A1, A2,
E assim por diante, de forma geral, o Bn é a diferença do An tirando a união, tudo que veio antes. Então você vai construindo os B1s assim. Então começa com o A1 do A2, você tira o que tem no A1, do A3, você tira o que tem no A1, no A2, e assim por diante. Você vai tirando e construindo esses eventos. Então, claramente esses eventos, esses conjuntos são eventos da sigma-álgebra, pelas propriedades de sigma-álgebra, tá? Então, ó, esses eventos, esses são elementos da sigma-álgebra para todo N. A interseção entre eles é o vazio, então deixo vocês no exercício pensarem sobre isso, porque eles vão... É exatamente a ideia é que você está tirando. Então, mas você tem que pegar dois quaisquer e verificar que a interseção entre eles é o vazio. Então, eles são mutuamente excludentes. E além disso, a união deles vai ser uma união disjunta. A união deles é a união dos ANs. Então, também vou deixar isso como exercício. Então, vocês podem provar isso daqui usando como que se prova a igualdade de conjuntos. Pega um elemento aqui, mostra que está aqui e vice-versa. Pega um elemento aqui e mostra que está aqui. Então, um exercício de conjunto vocês podem fazer para completar. Então, claramente que também que Bn está contido em An. Então, pela própria definição, Bn é o que está no An, tirando tudo que estava nos anteriores, nos Ans anteriores, nos eventos As anteriores. Então, a probabilidade dos ANs é o que eu quero, a probabilidade da união dos ANs é a probabilidade da união disjunta dos BNs, e aí usando a propriedade sigma aditividade, é a soma das probabilidades dos BNs, e aí cada um desses BNs está contido no AN correspondente, então essa probabilidade é menor que ou igual a essa daqui. Então é a propriedade de monotonicidade, tá? Então essa série aqui, os termos dela são menores ou iguais aos termos dessa outra série. Então a soma dessa série é menor ou igual à soma dessa outra série aqui, tá? Propriedade básica de séries numéricas, são números reais, não negativos, que é o caso aqui, tá? Bom, então com isso eu já concluo. A probabilidade da união dos eventos AN é menor que ou igual à soma das probabilidades dos eventos, tá? Então essa foi a propriedade sigma sobre aditividade. Esse teorema aqui é outra propriedade importante envolvendo medida de probabilidade, que é a propriedade de continuidade, tá? Então lembre-se que no vídeo anterior a gente introduziu a noção de limite de sequências de conjuntos. Então limite sup, limite inf, o que significa dizer quando uma sequência de conjuntos converge, quer dizer que o limite sup é igual ao limite inf, etc. Tá? Então, seja um ômega fp um espaço de probabilidade, a n em f são uma sequência de eventos quaisquer. Então, vale o seguinte, ó, se a sequência cresce para um evento A, então a sequência essa aqui é uma sequência numérica, essa sequência numérica também vai ser uma sequência crescente e converge para o P de A. Então, P de AN converge de forma crescente para o P de A. Tá? Analogamente, se a sequência dos eventos decresce para o evento A, então a sequência das probabilidades vai decrescer para a probabilidade P de A. E, de modo geral, se a sequência dos ANs converge para o evento A, então a sequência numérica P de AN converge para o valor P de A. Então vamos provar isso daqui. Eu vou provar o item A, o item B vai ficar como exercício. Vocês podem imitar a demonstração do item A ou então usar raciocínio por complementar. Então vamos provar aqui. Então lembrando que a N cresce para o evento A significa dizer isso daqui, ó. A N está contido ou é igual a um AN mais 1 para todo N. Então significa isso. E aí daqui eu tenho que P de AN é menor que ou igual a P de AN mais 1, a propriedade de monotonicidade. E além disso a gente também tem que é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1 sempre, tá? Portanto, essa sequência aqui é uma sequência numérica, P de AN, é uma sequência convergente. Então, conhecimentos básicos de sequências numéricas, números reais. Sequências não negativas, não decrescente, limitada. Então, essa sequência é uma sequência convergente. Além disso, então ela converge, a gente vai provar que o limite é P de A. Então, além disso, vale o seguinte. A é a união dos ANs. Então, lembre-se, essa notação aqui que a gente introduziu no vídeo anterior, significa que é uma sequência de eventos monótona, não decrescente, e além disso, esse limite A é a união de todos eles. Então, isso está no vídeo anterior. Então, ó, o A é a união de todos eles, ok?
E aí, aqui eu vou fazer um argumento parecido com o que foi feito na demonstração dessa propriedade aqui. Essa ideia aqui vai ser usada, só que de uma forma mais simples até. Então, eu vou definir o A0 como sendo o vazio, é um evento, tá? Então, o evento A0 é o vazio. E aí a gente tem que a união dos A's pode ser escrito como essa união disjunta. Então, a união dos A's, dos ANs, que é o evento A, é a união disjunta dessa diferença, AN menos AN menos 1. Então, vocês podem ver isso com um simples esquema de diagrama de Venn. A sequência monótona não decrescente, então vocês têm isso daqui. A1 está contido no A2, está contido no A3 e assim por diante. Tá? Então, o menor deles é o A1, depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Tá? Então, quando eu pego o A2 e tiro o A1, fica esse anel aqui. Então, o A2 menos A1 fica esse anel. O A1 menos o A0 é A1 menos vazio, o próprio A1. Né? Aí, se eu fizer o A3 menos o A2, vai ficar esse anel aqui. Tá? E assim por diante. Então, nos estudos de vocês, eu sugiro que façam esse esqueminha de diagrama de Venn para entender bem isso. Tá? E aí, fica aqui como exercício verificar essa igualdade, que essa união é igual a essa daqui. Então, a diferença é que aqui não é uma união disjunta e aqui é uma união disjunta. Então, para eu poder usar a propriedade sigma aditividade. Logo, P de A é essa união. Então, P de A é a soma desses P de AN menos AN menos 1. A probabilidade do AN menos AN menos 1. E aí, eu tenho a inclusão. AN menos 1 contido em AN. Então, eu posso usar a propriedade de monotonicidade. Probabilidade dessa diferença é a diferença das probabilidades. Então, cuidado que essa propriedade não é válida sempre, mas é válida quando a gente tem essa condição aqui. Então, a probabilidade dessa diferença eu transformo na diferença dessas probabilidades, tá? Então, essa interrogação aqui é para vocês justificarem, tá? Mas eu justifiquei, tá? E aí, isso aqui é uma série, tá? Essa série aqui, por definição de série, isso aqui é o limite dessa sequência das somas parciais. Então, o limite quando n tende a infinito, da soma do k variando de 1 até n dessas probabilidades aqui. Então, abrindo aqui os dois primeiros termos e o último termo dessa série, então vai ficar limite P de A1 menos P de A0, P de A2 menos P de A1 e assim por diante. Então, perceba que a gente tem aqui uma série telescópica. Então, aqui vai cancelar P de A1 menos P de A1. P de A2 cancela com o termo que veio antes. P de AN menos 1 cancela com o termo que vem aqui. No final só vai sobrar P de AN e P do A0, que é o vazio. P do vazio é 0. Então, no final vai ficar só o limite de P de AN. Tá? Então, conclusão, a probabilidade de A é o limite de P de AN. Tá? Que era exatamente o que a gente queria provar. Ou seja, P de AN converge, a sequência P de AN converge para P de A, mas além disso converge de uma forma monótona não decrescente. Então, isso foi observado aqui, ó. Ok? Então, com isso a gente conclui a demonstração do item A. O item B é análogo, vocês podem adaptar ou pode pensar através de complementar. Então, lembrem-se também que P de AN decresce para P de A, se somente se, a gente observou isso no vídeo anterior, a probabilidade do complementar cresce para a probabilidade do complementar de A. Então, vocês podem usar isso e usar o item A que foi provado para provar o item B. Ou, se quiser, pode fazer uma demonstração adaptando esses argumentos aqui do item A. Ok? Agora, o item C, vamos provar. Aqui eu não tenho uma convergência nem monótona não decrescente, nem monótona não crescente, é simplesmente uma convergência. Então, se a N converge para A, a sequência dos eventos AN converge para o evento A, então a sequência das probabilidades P de AN converge para a probabilidade P de A. Então, vamos provar isso. Então, primeiro vamos lembrar, a N converge para A, o evento AN converge para A, significa dizer que o lim_inf da sequência N é igual ao lim_sup da sequência N é igual ao evento A. Então, isso foi a definição que a gente viu no vídeo anterior de convergência de eventos, tá? Então, para cada k maior ou igual a 1, eu vou ter o quê? A interseção de AN com N variando de k até infinito é o AK.
tá? Porque o AK é o primeiro que está aqui. Então, ó, a probabilidade dessa interseção é menor que igual à probabilidade desse AK, tá? Então, pela propriedade de monotonicidade de novo. Então, a probabilidade da interseção dos ANs com N de K infinito é menor que igual à probabilidade de AK. Isso também é menor que igual a 1. Além disso, observem que essa sequência aqui é uma sequência monótona não decrescente. E ela vai crescer para a união para a respectiva união aqui, ó, tá? Então, essa aqui, ó, quando K é igual a 1, aí começa com A1. A1, interseção A2 e assim por diante. Quando K é igual a 2, começa do A2. Então, você vai ter aqui uma inclusão que vai aumentando cada vez mais, que você vai tirando mais conjuntos. Então, isso aqui é uma sequência de eventos monótona não decrescente e vai crescer para a união. E a união, isso aqui é exatamente a definição do lim-inf, tá? Então, essa interseção aqui, essa sequência desses eventos, converge de forma monótona não decrescente para o lim-inf dos ANs. Então, eu posso usar o item A, que foi o que eu provei. Então, ó, a probabilidade do lim-inf é o limite, quando K tende ao infinito, da probabilidade dessas interseções. Além disso, a probabilidade disso daqui é menor que igual ao lim-inf de cada P de AK. Por quê? Ó? Aqui eu tenho essas limitações aqui, ó. Aqui eu tenho uma sequência numérica e aqui eu tenho outra sequência numérica. Então, os termos dessa sequência é limitado por essa daqui. Eu não sei se essa sequência converge. Ainda não sei nada sobre a convergência dessa sequência aqui. Mas eu sei que eu sei sobre a convergência dessa. Então, o limite dessa sequência é menor que igual ao lim-inf dessa sequência aqui. Por que eu coloco o lim-inf e não coloco o limite? Porque eu não sei se essa sequência aqui converge. Eu vou provar isso, que ela converge de fato, tá? Então, ó, essa observação aqui é uma propriedade envolvendo limites de sequências numéricas reais e lim-inf no caso. Então, no final eu vou colocar um resumo das propriedades básicas envolvendo lim-inf e lim-sup de sequências numéricas, que vou usar aqui sem detalhar muito. Então, eu estou usando essas propriedades aqui, tá? Então, vou chamar essa desigualdade asterisco aqui, que eu vou precisar dela logo em frente. Então, probabilidade do lim-inf dos ANs é menor que igual o lim-inf das probabilidades. Aqui eu coloquei K, mas essa letra aqui ela é irrelevante, é simplesmente para indicar o termo da sequência. Então, por termos práticos, eu vou inclusive tirar esse K e vou colocar N. Tá? No lugar de K eu posso colocar N, só para ficar em coerência com isso daqui. Poderia colocar a letra que eu quisesse aqui, tá? Não faz diferença nenhuma. O que importa é que eu vou ter que esse limite é menor que igual esse valor aqui, que é esse lim-inf, tá? Então, por coerência, eu vou usar a mesma letra aqui. Eu vinha usando o K por quê? Porque comecei com K aqui, ó. Para cada K maior ou igual a 1, eu tenho essa relação aqui, tá? Bom, agora, por outro lado, quando eu for olhar o lim-sup, então eu vou ter o quê? Ó? A probabilidade do lim-sup de AN, eu vou usar aqui uma relação envolvendo o lim-sup e lim-inf, que isso foi comentado no vídeo anterior também. O lim-sup de AN é igual ao lim-inf dos complementares. O lim-sup de AN é o complementar do lim-inf dos complementares, tá? Então eu vou usar isso daqui, ó. Então tenho aqui o lim-inf dos complementares e eu pego o complementar dele. Então, a probabilidade do lim-sup de AN é menor que igual à probabilidade do complementar desse evento. Só que isso é 1 menos a probabilidade do evento aqui, que já é esse complementar. Então, usei aquela propriedade. A probabilidade do complementar de um evento é 1 menos a probabilidade do evento. Quem é o complementar aqui? Quem é o evento no caso? O evento no caso é o lim-inf dos complementares de AN. Então, é isso daqui. Tá? Então, usei essa propriedade básica. Agora, aqui, ó, nessa desigualdade, eu estou usando essa relação asterisco, que eu destaquei aqui, ó. A relação asterisco diz que a probabilidade do lim-inf de AN é menor que igual ao lim-inf das probabilidades de AN, tá? Só que no lugar de AN eu vou usar AN complementar. Então, se eu trocasse aqui AN por AN complementar, ficaria a probabilidade do lim-inf de AN complementar
menor que igual lim_inf da probabilidade de AN complementar. Lembre-se que aqui também eu troquei K por N, tá? Então, é a probabilidade. Só que aqui, no lugar de menor ou igual, eu coloquei maior ou igual. Por quê? Por causa desse sinal de menos. Então, menos isso vai ser maior que igual o correspondente valor. Então, se eu multiplicar tudo por menos aqui, a desigualdade vai inverter, tá? Então, eu usei nessa passagem essa propriedade aqui, essa relação aqui, ó, tá? Então, voltando, a probabilidade do lim_sup de AN vai ser maior que igual 1 menos lim_inf das probabilidades dos AN complementares, ok? Agora eu vou usar de novo a propriedade de probabilidade de complementar. Então, isso aqui vai ser igual, essa parte aqui vai ser igual 1 menos lim_inf da probabilidade de 1 menos... que eu escrevi errado, é 1 menos a probabilidade de complementar. Deixa eu corrigir aqui. Lim_inf de 1 menos a probabilidade de AN complementar. Tá? Então, ó, essa probabilidade do complementar é 1 menos... aqui não tem complementar. Então, usei essa propriedade básica, né? Probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento, tá? Então, usei essa propriedade aqui, ó. Probabilidade de AN complementar é 1 menos a probabilidade do AN, ok? Agora, aqui nessa passagem, eu coloquei essa interrogação aqui, que é para vocês justificarem, tá? Justificar isso com base nas propriedades envolvendo lim_inf, lim_sup, etc., que vai estar aqui na próxima tela, uma revisãozinha. Então, ó, essa lim_inf aqui vai ser maior que igual 1, esse 1 aqui é esse daqui, menos 1, mais o lim_sup das probabilidades de AN. De onde que veio essa passagem? Essa passagem eu estou usando propriedades envolvendo lim_sup e lim_inf, que eu não vou discutir aqui, não vou demonstrar nada, mas na tela anterior eu faço um resumo para vocês, e vocês aí vão exatamente justificar essa interrogação aqui com base nessas propriedades. Deixa eu colocar aqui. Por que dessa passagem aqui, tá? Essa relação aqui com isso daqui. Esse 1 é simplesmente repetido aqui. Então, com isso, no final vai cancelar 1 e fica só o lim_sup de AN. Ou seja, a probabilidade do lim_sup dos ANs é maior que igual ao lim_sup das probabilidades dos ANs, ok? Bom, agora juntando tudo, eu tenho de um lado, a probabilidade de A é igual à probabilidade do lim_inf de AN. De onde veio isso? Isso veio daqui, ó. Aqui o A é o lim_inf. E a probabilidade do lim_inf está aqui, isso é a mesma coisa que P de A. Então, a probabilidade de A é igual à probabilidade do lim_inf. Então, isso que está aqui, ó. A probabilidade de A é igual à probabilidade do lim_inf, menor que igual ao lim_inf da probabilidade dos ANs. De onde veio isso? Essa relação asterisco aqui, ó. Essa relação asterisco. Probabilidade do lim_inf menor que igual ao lim_inf das probabilidades. Então, probabilidade do lim_inf de AN menor que igual ao lim_inf das probabilidades dos ANs, ok? Isso daqui é sempre menor que o lim_inf de uma sequência de números também. O lim_inf de uma sequência de números é sempre menor que igual ao lim_sup, tá? Da mesma sequência. Então, eu tenho essa relação aqui válida sempre, ok? E aí, eu tenho aqui, ó, lim_sup das probabilidades dos ANs é menor que igual à probabilidade do lim_sup. Foi isso que foi provado aqui em cima. E isso também é a probabilidade de A, porque A é o lim_sup. Então, lim_sup também é a probabilidade de A. Então, resumindo, eu tenho que... esses números estão imprensados entre os mesmos valores. Então, na verdade, é tudo igual. Então, isso significa que a sequência P de AN converge. Lim_inf, na verdade, é igual ao lim_sup. Tá? Então, a sequência converge. E converge para esse número que está imprensando os dois valores. É tudo igual, na verdade. Então, significa que a sequência P de AN converge e vale isso daqui. O limite delas é esse número aqui que está sanduichando os dois valores, né? Digamos assim.
Então, o lim_inf aqui vai ter que ser igual ao lim_sup, por quê? Porque eles estão imprensados entre o mesmo valor. Então, vai ter que ser igual. Então, essa sequência vai convergir e o limite é exatamente isso. Então, era isso que a gente queria provar no item C. Então, no item C, se a sequência converge, então a sequência dos eventos AN converge para o evento A, então a sequência das probabilidades P de AN converge para a probabilidade P de A. E aí conclui a demonstração do item C. Aqui eu tenho um resumo envolvendo lim_inf e lim_sup de sequências. Fica como um exercício para vocês pesquisarem em alguma referência de análise real, algum livro de análise real, a definição, eu não vou colocar aqui, a definição de lim_inf de uma sequência de números reais, a definição de lim_sup de uma sequência de números reais, tá? E essas propriedades que algumas delas podem estar, outras como exercício, enfim, mas eu estou listando aqui e eu usei essas propriedades bastante. Em vários momentos aqui nesse teorema, eu usei essas propriedades. Então, se eu tenho duas sequências, xn e yn, sequências reais, então ó, o lim_inf de xn é menor que ou igual ao lim_sup da sequência xn. Tá? Eu usei isso aqui. Por exemplo, eu usei isso aqui, ó, nesse momento aqui. Não, usei aqui, ó, nesse momento. Então, o lim_inf da sequência é menor que ou igual ao lim_sup. Então, usei essa propriedade aqui. Lim_sup da sequência com sinal trocado é o sinal trocado do lim_inf da sequência. Então, eu usei essa propriedade também, ou essa daqui. Analogamente, lim_inf da sequência com sinal trocado é o sinal trocado do lim_sup da sequência. Tá? A propriedade 4, a sequência converge somente se o lim_sup é igual ao lim_inf. Então, sempre vale isso. Lim_inf menor que ou igual ao lim_sup. Quando os dois são iguais, a gente diz que a sequência converge. Como vale isso aqui sempre, então para elas convergirem basta isso daqui. Tá? Agora, isso aqui com uma noção de convergência um pouco estendida, que a gente fala na reta estendida. Quando a gente admite que a sequência, a ideia de sequência convergente para os valores que podem ser menos infinito ou mais infinito. Então, isso aqui é a noção de sequência, de convergência de sequência, mas na reta estendida. Pode ser um número real, então, quando a sequência for limitada, mas pode ser um desses valores aqui, menos infinito ou mais infinito. Então, a noção de convergência de sequência na reta estendida, tá? Então, vale isso. O limite da xn existe, é o x, né? O limite do xn é x, e somente se valer isso. X for menor que ou igual ao lim_inf e o lim_sup for menor que ou igual a x, tá? Então, juntando tudo isso daqui, vocês vão ter essa relação aí. E essa propriedade 6, que eu usei exatamente aqui, um trecho dela, eu usei nessa passagem aqui, ó, que eu estou pedindo para vocês justificarem. Por que que lim_inf disso daqui ficou no final, levando em consideração também o sinal de menos, vai ficar maior que ou igual isso que está aqui, tá? Então, isso vai seguir dessa propriedade 6. Então, essa propriedade 6 aqui são várias desigualdades, são uma, duas, três, 4 desigualdades. Então, a primeira, lim_inf de xn mais lim_sup lim_inf de xn mais lim_inf de yn é menor que ou igual ao lim_inf da soma, tá? Isso, por sua vez, a segunda desigualdade é menor que ou igual ao lim_sup de xn mais o lim_inf de yn. Isso aqui, por sua vez, a terceira desigualdade, é menor que ou igual ao lim_sup da soma xn mais yn. E por último, a quarta desigualdade, esse lim_sup dessa soma é menor que ou igual ao lim_sup de xn mais o lim_sup de yn, tá? Então, o trecho que eu usei aqui, ó, que vocês vão justificar aí nos estudos de vocês, que eu usei nessa passagem aqui, é exatamente esse trecho aqui, esse trecho aqui, ó. Aí vocês vão ver quem é xn, quem é yn, estão tomando cuidado com o sinal também. Aí vocês conseguem justificar isso daqui, tá ok? Então, pesquisem em algum livro de análise na reta, esses conceitos de lim_inf, lim_sup, de sequências numéricas, essas propriedades e outras propriedades que tem. A gente vai usar muito isso ao longo dos nossos estudos envolvendo probabilidade. Essas noções de lim_inf, lim_sup de sequências vão aparecer bastante. Então, é bom aproveitar a oportunidade e dar uma revisada. Quem já estudou, dá uma revisada. Quem nunca estudou,
precisa dar uma estudada. Esse é o momento para estudar também. Bom, aí com isso aqui a gente conclui, né, estamos na unidade 1, a gente discutiu aqui a ideia de medida de probabilidade, tá? As propriedades básicas, as propriedades de continuidade, exemplos de exercício para vocês trabalharem, e eu reforço aqui que vocês têm que complementar o que está sendo feito aqui nesse vídeo, nessas notas de aula, com o estudo do livro texto, né, o livro texto, que é esse livro aqui, e eventualmente com consultas a alguns dos outros livros que foram indicados. Para esses tópicos aqui especificamente, eu recomendo essas outras referências. Então, com isso a gente encerra esse vídeo. Até o próximo e tchau.